Olá! Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Morgana Seco, eu sou a mãe da Alice, que tem 2 anos, e nesse vídeo eu vou dar 9 dicas de como fazer uma introdução alimentar com seu bebê, tranquila, respeitosa e segura. Conceitos básicos que a gente usou aqui em casa e que eu acho que pode ajudar a família de vocês também. Eu quero começar dizendo que eu não sou profissional da saúde, nem nutricionista, mas eu amo estudar o assunto. Eu já estudava para minha própria alimentação e estudei mais para me sentir tranquila e segura para fazer a introdução alimentar da Alice quando ela começou a comer. Então o que eu pretendo aqui é compartilhar um pouco do que eu estudei. Claro que eu acho que super vale se aprofundar mais no assunto e estudar mais, como eu também fiz, mas eu acho que essas dicas rápidas que eu dou já podem ajudar vocês a ter um norte e saberem por onde começar. E sempre que tiverem dúvidas, não deixe de consultar o pediatra ou o nutricionista de vocês. Só eles vão conseguir orientar melhor o que vocês devem ou não devem fazer. Então, antes de começar a dar as dicas, eu quero começar dizendo por que eu acho que é importante uma introdução alimentar bem feita. O primeiro motivo é até meio óbvio. Uma introdução alimentar bem feita vai proporcionar uma criança bem alimentada e que está recebendo todos os nutrientes que precisa. Logo, ela vai ter uma chance de se desenvolver melhor e de ser mais saudável. Além disso, o que uma criança tão pequena ingere tem impactos na saúde dela na vida adulta também. De uma maneira bem simplificada, a alimentação da criança nessa fase pode ajudar a ativar ou desativar genes que têm relação com diversas doenças que ela pode desenvolver ou não na vida adulta, como, por exemplo, obesidade e diabetes. Outro ponto é na criação de hábitos. Mudar hábitos geralmente é trabalhoso e difícil. E não é só o hábito, mas também o paladar. Que coisa maravilhosa é a gente ter um paladar formado de uma maneira que a gente ache gostoso comer comidas saudáveis. E o último motivo que eu queria citar aqui é nos ajudar a ter uma relação mais saudável com a comida. Crianças que têm uma introdução alimentar bem feita e que mantêm uma relação saudável com os alimentos têm uma menor propensão a desenvolver transtornos alimentares no futuro. Mas então vamos às dicas. Dica número 1. Espere os sinais de prontidão do bebê, que são sentar sem apoios, 6 meses completos, e aí se for bebê prematuro precisa usar a idade corrigida, e ter interesse pela comida, interesse em pegar os alimentos e levar esses alimentos à boca. É super importante respeitar esses sinais para saber que o corpo do bebê está preparado para receber alimentos. Eu sei que antigamente se recomendava começar a introdução alimentar mais cedo, e tem alguns profissionais que ainda continuam recomendando isso, mas eles estão desatualizados. O risco de engasgo, por exemplo, é muito maior quando se começa antes desses sinais. Não tem motivo nenhum para apressar também. O leite tem todos os nutrientes que o bebê precisa nessa fase. E sem contar que é bem mais trabalhoso dar comida do que dar leite, vai por mim. Eu sei que você fica ansiosa querendo que o seu filho comece a explorar logo os alimentos e comece a comer, mas é bem mais trabalhoso, não tem por que ter pressa. Dica número 2. Aprenda a diferença entre gag e engasgo. Essa dica para mim foi essencial. E eu não vou explicar aqui em detalhes qual é a diferença, porque eu acho que essa dica é tão importante que vocês precisam pesquisar melhor para entender bem qual é a diferença e se sentirem seguros mesmo. Mas, de uma maneira muito simplificada, o gag é como se fosse um reflexo de expulsão. O bebê faz como se fosse uma ânsia de vômito para colocar o alimento para fora. Parece que a criança vai vomitar mesmo e às vezes volta o pedaço da comida que ela estava comendo, ou a papinha que seja. Isso é super normal de acontecer e é saudável que aconteça. O gag é uma proteção que o corpo do bebê tem para que ele não engula pedaços muito grandes de comida ou para que ele não se engasgue. Então não precisa se preocupar quando estiver acontecendo o gag, mas você tem que estar sempre atento para ver se é gag mesmo. E ele acontece muito, principalmente no começo da introdução alimentar. Ao menos com a gente, com a introdução alimentar da Alice, ela tinha gag o tempo inteiro. Se eu não tivesse estudado e entendido a diferença entre gag e engasgo, talvez eu tinha desistido ali da introdução alimentar, tinha esperado mais tempo, tinha me apavorado, não sei. Mas como eu tinha entendido bem certinho qual era a diferença entre gag e engasgo, eu ficava tranquila e olhando muito atenta, mas não tirava os olhos dela, mas eu sabia que aquilo era natural. Uma dica legal para saber a diferença quando estiver na dúvida, naquele momento de tensão, perceber se a criança está respirando ou chorando. Se isso está acontecendo é porque não tem a obstrução da respiração, então provavelmente
provavelmente seja gag e tá tudo certo. Engasgo é quando tem obstrução da entrada de oxigênio na garganta. A criança geralmente para de respirar, fica parada e às vezes até fica roxa. Engasgos também podem acontecer. E na maioria das vezes a criança vai saber lidar com aquilo e vai conseguir desengasgar sozinha. A Alice engasgava muito desde que nasceu com leite mesmo. Ela sempre conseguia desengasgar sozinha. E quando ela começou a introdução alimentar, os engasgos com comida eram bem raros, apesar de ela ter muito gag. E todas as vezes que aconteceu, a gente prestava muita atenção para ver se ela conseguia desengasgar sozinha. A gente nunca precisou interferir, mas eu conheço outros pais que precisaram e por isso é importante também saber fazer a manobra de desengasgo. E essa é a terceira dica que eu queria dar para você. Aprenda a fazer a manobra de desengasgo, estude sobre isso. Para você se aprofundar no assunto, procura no Google manobra de desengasgo ou manobra de Heimlich. Não sei exatamente como se fala, mas vou deixar escrito aqui. E além disso tudo que eu falei, para você entender bem, é sempre extremamente importante que a criança coma sempre sob supervisão. Até hoje eu não deixo a Alice comendo sozinha. Sempre que ela tá comendo, tem um adulto junto para observar esses detalhes e caso ela tenha algum engasgo, a gente poder intervir. A dica de número 4 é ofereça alimentos na textura e corte corretos. Aqui, quando a gente começou a introdução alimentar da Alice, a gente optou por dar pedaços de comida, porque eu já queria que ela tivesse essa autonomia para comer e essa liberdade também, mas nas poucas vezes que eu tentei dar comida amassada para ela não me deixava dar com a colher, ela queria ela pegar a colher e daí imagina uma bebê com 6 meses não tem essa habilidade ainda, então só virava uma bagunça e não era nada eficiente. Então a gente acabou optando e foi muito tranquilo pra gente esse processo de dar os alimentos em pedaços. Mas tem mães que acham mais tranquilo começar dando alimentos amassados. E tá tudo bem também, isso não é uma obrigação dar alimentos em pedaços. O que importa é oferecer esses alimentos numa textura correta, uma textura segura. Mesmo quem opte por dar alimentos amassados, que vai evoluindo essa textura com o passar do tempo, para que a criança tenha oportunidade de conhecer alimentos e texturas diferentes também. O ideal no começo é oferecer os alimentos individualmente ao invés de fazer misturas, pelo menos nos primeiros meses, porque a criança consegue ter a oportunidade de conhecer o sabor de cada um dos alimentos e identificar cada um dos alimentos e até saber o que ela gosta ou o que ela não gosta. Aqui também eu sugiro que vocês busquem informações adicionais, não se baseiem só no que eu tô falando nesse vídeo, mas rapidamente algumas dicas que eu posso dar para vocês terem uma ideia o que vocês precisam saber. Procurar a textura correta então dos alimentos e corte também. Para os primeiros meses, para ser seguro, o ideal é que esse alimento que você tá dando para a criança, mesmo sendo em pedaços, você consiga apertar ele com os dedos. Se você tiver força suficiente para apertar com os dedos, a criança já tem condições de trabalhar ele dentro da boca. Ou então, um outro teste é você botar a língua no céu da boca e tentar espremer o alimento para ver se ele se desmancha. As crianças nessa idade geralmente não têm dentes ainda, algumas têm, mas o próprio movimento da gengiva delas já é suficiente para algum tipo de mastigação. No começo, é bom evitar alimentos arredondados e inteiros, como uvas, por exemplo, a criança pode engolir e acabar trancando na garganta. A partir de uma certa idade, lá pelos 9, 10 meses, quando a criança começa a ter movimento de pinça, ela começa a conseguir lidar melhor com esses alimentos dentro da boca. Isso é diferente de uma criança para outra, então tem que observar a própria criança. A gente já pode oferecer alimentos que sejam arredondados, mas desde que eles sejam cortados de uma maneira longitudinal, para que reduza o risco de engasgo também. De novo, eu sugiro que vocês busquem mais informações sobre os cortes e sobre o que pode em cada fase. De uma maneira geral, a maioria dos alimentos pode já ser oferecido desde os 6 meses, desde que observadas essas texturas e a maneira que elas são dadas para a criança. Por exemplo, desde os 6 meses eu dava maçã para Alice. Se a gente vai pegar um pedaço de maçã, a gente não consegue esmagar ele com os dedos. A gente dava de duas maneiras, ou raspado, mas eu achava que dava muito trabalho. O que eu fazia era cortar fatias e cozinhar no vapor. E aí eu dava para Alice comer, ela conseguia comer os pedaços e fica uma delícia. Então eu recomendo. Dica de número 5. Ofereça os grupos alimentares principais, que são 5 nesse caso. Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, uma fonte de leguminosa, um vegetal e um vegetal escuro. No começo, eu achava muito difícil de montar um prato com todas essas opções. Então, como a Alice estava começando a explorar os alimentos só, ainda o leite materno era a principal fonte de nutrientes, eu optava por dar um ou outro alimento nas refeições para ela começar a conhecer. Quando eu conseguia, eu preparava a refeição completa, mas
mas eu tentava não me preocupar tanto em ter sempre todos os grupos alimentares. Com o passar dos meses, assim, com 2 meses de introdução alimentar, eu comecei a conseguir botar isso na nossa rotina e oferecer nas refeições principais todos os grupos. Mas eu só queria dizer pra vocês que o ideal é a gente fazer todos os grupos em todas as refeições, mas que na vida real a gente nem sempre consegue. Às vezes tem crianças que nem comem nada ainda, só estão brincando ali com os alimentos. Então o mais importante nesse comecinho, lá nos 6 meses, é esse contato principal, dar oportunidade pra criança entender o que é, conhecer. E aí, com o passar do tempo, com a adaptação da criança, a gente ir oferecendo todos esses grupos alimentares que são importantes nutricionalmente falando pro que a criança vai ingerir. Como eu falei antes, é interessante começar nos primeiros meses oferecendo os alimentos individualmente, para a criança aprender o gosto daquele alimento. E só depois que ela teve essa oportunidade, deixar para apresentar misturas e receitinhas. Dica de número 6. Não tenha pressa. Eu sei que é difícil controlar a ansiedade e as mães, os pais, muitas vezes ficam preocupados porque a criança não comeu ou que a criança não está se interessando em comer. Mas vocês não precisam ter pressa. Até 1 ano, a principal fonte de nutrientes da criança vai ser o leite, seja o leite materno ou seja a fórmula. E até perto de 2 anos ele continua complementando muito bem a nutrição do corpo do bebê. Então, se a criança comer muito pouquinho, não quiser comer quase nada, não está interessada, respeite o tempo da criança e espere, não se preocupe, ela tá bem nutrida. A Alice sempre foi super comilona e já comeu muito desde a primeira vez que eu apresentei comida para ela. Eu não cheguei a ter esse tipo de, eu nem vou dizer preocupação, mas de ansiedade, digamos, esperando que ela comesse. Mas eu sei que tem outros bebês que não são assim e tá tudo certo também. Às vezes eles demoram um pouquinho para entender que aquela comida, que é uma coisa totalmente nova, até lá ele só conhecia leite. A partir daquele momento ele passa a conhecer que existem outras coisas que ele pode comer também. Ele vai entender eventualmente que aquilo é comida e que aquilo é gostoso e vai acabar comendo. Dica de número 7. Respeite os desejos da criança. Essa dica é muito importante. Entenda que a sua função é oferecer alimentos saudáveis para a criança. Alimentos nutritivos de forma variada e saudável. Dar oportunidade para a criança conhecer e eventualmente comer. E deixar que ela coma o que quiser e especialmente o quanto quiser. Assim o corpo dela vai aprender a comer o quanto ela precisa para se saciar. E se ela não gostar de algo, não force ela a comer. Não chantageie, não faça aviãozinho, não dê recompensas. Deixe ela decidir. E tá tudo bem se ela não gostar de algo e tá tudo bem se ela não quiser comer nada também. Siga oferecendo e comendo na frente dela ou mudando a maneira de preparo. O nosso paladar tem tendência a não gostar de uma coisa que não conhece e que tá tendo contato pela primeira vez. Por isso, a oportunidade de provar repetidas vezes pode acarretar que a criança vá passar a gostar ou vai passar a aceitar um determinado alimento com o passar do tempo. Mas não tenha pressa e não force. Se num dia a criança tá querendo comer muita proteína e não tá querendo muito carboidrato, talvez é porque o corpo dela tava precisando daquilo mesmo. E vice-versa, talvez no outro dia vai ser muito carboidrato e pouca proteína. Então deixe livre, que o corpo é essa máquina incrível que sabe o que tem que fazer e sabe que tipo de desejos precisa saciar. Mas isso, claro, desde que você esteja ofertando somente alimentos saudáveis. Se você estiver ofertando açúcar, aí já acabou com o balanço saudável do corpo e talvez ele não consiga mais entender o que deve e o que não deveria estar comendo. Dica de número 8 é: faça as refeições em família e sem distrações. Claro, se possível, né? Se você não tem esse hábito de sentar à mesa e fazer as refeições em família, talvez seja um bom motivo para começar. É importante também que não tenha distrações, porque isso vai fazer com que a família e que a criança, principalmente, preste atenção no que está comendo e esteja totalmente envolvida nisso. Isso ajuda o corpo dela a entender os controles de saciedade. Então é importante que não tenha brinquedos, telas, porque quando a criança está prestando atenção em outra coisa, ela deixa de pensar no que o corpo dela está precisando, se ela tem fome ainda ou não, e acaba comendo só mecanicamente ou deixando de comer porque está prestando atenção em outra coisa. Exemplo é muito importante. As crianças aprendem muito por imitação. Então, se você está dando alimentos para a criança que são saudáveis, mas você não está comendo alimentos saudáveis, com o passar do tempo, ela vai começar a perceber isso e vai querer comer o que você está comendo também. Então, se a sua família não tem esse hábito de comer comidas saudáveis, isso é uma prioridade para você, seja para sua criança ou seja para a família toda, é interessante talvez vocês repensarem a alimentação de vocês. Do que é prioridade e o que é importante. A dica
dica de número 9 é: evite alguns alimentos ou preparações. Como eu falei antes, a partir dos 6 meses, o bebê já tem capacidade de comer, já tem possibilidade de comer quase tudo do que a gente oferecer. Nos primeiros meses e anos de vida do bebê, tem uma série de alimentos que é recomendado que sejam evitados. Isso porque tem inúmeras pesquisas que mostram os possíveis prejuízos de cada um desses alimentos. Se vocês tiverem dúvidas, eu recomendo que vocês pesquisem um pouquinho melhor sobre isso, mas eu vou citar alguns. Por exemplo, alimentos industrializados, temperos artificiais, frituras, alguns alimentos crus que podem oferecer maior risco de contaminação, como um exemplo clássico que é um peixe cru, e enlatados. É muito importante que não se adicione sal à comida para bebês de até 1 ano de idade, porque isso pode sobrecarregar os rins. A recomendação também é evitar açúcar até os 2 anos. E se você puder evitar 100%, melhor ainda. E mesmo depois de 2 anos, quanto mais puder evitar, melhor. A Alice já passou de 2 anos e até hoje ela não comeu açúcar. E a gente ainda não tem plano de oferecer nada com açúcar para ela, porque mesmo depois de 2 anos, quanto mais tarde, quanto mais for adiado, isso melhor. E são diversos os motivos para a questão do açúcar. Um deles é a questão do paladar. Como o paladar do bebê ainda está em formação, o açúcar, o sal, os alimentos industrializados, eles acabam atrapalhando esse entendimento do gosto dos alimentos. Um outro motivo é que o açúcar é uma caloria vazia. Enquanto que o bebê está consumindo aquilo, ele poderia estar consumindo essa caloria em forma de um alimento que tivessem outros nutrientes relacionados a ele. Além disso, os primeiros 1000 dias de formação do bebê são considerados essenciais para a modulação genética dele para toda a vida. Ter uma boa alimentação nesse período vai ajudar a desativar ou ativar aqueles genes que eu mencionei antes relacionados a diversas doenças. Ser rigoroso com isso pode ajudar muito a saúde futura dos seus filhos. Essas então foram as dicas que eu queria dar para vocês com relação à introdução alimentar das crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei várias vezes, eu acho que vale muito a pena entender melhor sobre o assunto. Vai ajudar vocês a se sentir mais seguros, mais confiantes e mais dispostos a fazerem uma introdução alimentar bem feita com a criança de vocês. Eu super recomendo que vocês estudem mais, que façam cursos online, conversem com nutricionistas, especialistas nisso. Tem muito conteúdo também grátis na internet. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para o Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, feita pelo Ministério da Saúde em 2019. Eu já li ele é muito completo e atualizado e é grátis. Eu li ele lá em 2019, quando eu estava fazendo a introdução alimentar da Alice, que foi quando ele foi lançado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e se vocês gostaram, comenta aqui e compartilhe esse vídeo com outras famílias que vocês acham que podem se beneficiar com essas dicas. Aproveita e já me conta se vocês gostaram desse assunto e que outros assuntos vocês gostariam que eu trouxesse pra cá. E não se esquece de se inscrever no canal, muito importante isso, tá, gente? Assim a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!